Este é o estudo diário do Tânia para a data de 6 de Sivan, primeiro dia de Shavuot. Estamos no final da introdução do Alter Rebbe para a segunda parte do Tânia, aquilo que ele chama de Chinuch Katan, aquilo que ele denomina a educação da criança. E nós vamos terminando essa introdução quando ele nos apresentou dois tipos de amor a Deus. O primeiro é algo exclusivo dos tzadikim, das pessoas mais elevadas que trabalharam muito sobre si, se elevando, se santificando, se desprendendo do plano físico, material, etc. Isso é algo que o tzadik até recebe como dádiva, como recompensa pelo seu esforço, quando ele tem até uma amostra do mundo vindouro ainda aqui em vida no mundo terrestre. Mas isso é algo que não é acessível a todos. Já o segundo tipo de amor, nós vimos que é algo que a pessoa tem a possibilidade até de fazer, de realizar, cultivar dentro de si, através de meditação, de reflexão, de concentração do seu pensamento, e esse é o preceito, essa é a ordem da Torá, de amar a Deus, fixar o pensamento nos assuntos, nos temas que levam ao amor a Deus. E agora o Alter Rebbe vai voltar àquilo que ele trouxe no início dessa introdução, aquele versículo no qual ele nos falou, educa a criança em seu próprio caminho, e dessa forma, mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. E nós perguntamos sobre isso, uma vez que esse é um caminho apropriado para a criança, então qual a grande vantagem? Talvez isso seria bom naquela fase da vida, mas qual a grande vantagem de que mesmo quando ele envelhecer, ele não se apartará, não se afastará desse caminho? Qual a virtude por trás disso? E ele vai nos explicar agora, baseado no que introduzimos nas sessões anteriores, no que vimos até agora na introdução. Ele vai nos dar a resposta para isso. E aqui o ponto essencial nesse esclarecimento, nessa resposta, aquilo que nós vimos, que o amor que é gerado através da meditação, do pensamento da pessoa, esse é, por assim dizer, o caminho da criança. Esse é o caminho básico e elementar. Esse é o caminho da educação, do treinamento, da criança, do jovem. Ele nos fala que esse deve ser o caminho adotado. Depois, quando a pessoa eventualmente conseguir chegar ao nível de tzadik, então ele vai chegar naquele amor grandioso, naquele amor intenso e verdadeiro e profundo, bem mais profundo e bem mais elevado, que é aquele amor prazeroso e com deleite. Mas ele vai nos dizer, mesmo assim, mesmo alguém que chegou até o nível de tzadik, que já conseguiu esse amor mais elevado, mesmo assim ele, por assim dizer, não deve jogar fora, ele não deve desprezar, e não deve se desfazer do primeiro tipo de amor. Nós vamos ver que ele vai continuar sendo não só útil, mas essencial para a pessoa, mesmo para o tzadik, nas suas andanças, na sua evolução constante e a nível espiritual. Então, isso que ele vai nos explicar agora, que mesmo no caso do tzadik, existe uma vantagem, uma virtude especial nesse segundo tipo de amor que é gerado pelo pensamento e meditação da pessoa, a tal ponto que se fala, mesmo quando envelhecer, mesmo quando o tzadik já estiver bem avançado na sua jornada espiritual, já tiver evoluído em grandes níveis espirituais, mas nós vamos ver que faz parte do processo de evolução que hajam quedas no meio. Ou seja, tem obstáculos e tem vazios e tem brancos, por assim dizer. Então, ele vai nos explicar que justamente nesses vazios, nesses brancos, quando se dá esses brancos, dentro do processo de evolução, quando há essas quedas, nós vamos ver o que significam essas quedas, que não são escorregões a nível espiritual, literalmente, vamos ver do que se trata, mas quando há essas quedas, então a pessoa deve voltar a recorrer ao amor básico, elementar, aquele amor que é chamado da educação ainda como criança, aquele amor que ele foi educado, seja de cultivar o sentimento a Deus através de pensamento e de meditação. Então, vendo nas palavras do próprio Alter Rebbe, Hine yadu ala yodim, tamadikra, mai dichtiv ki sheva yipol tzadik vakam.
Diz o Alter Rebbe, os cabalistas, porém, conhecedores do significado profundo da escritura, do significado místico também que está por trás de todos os versículos, eles sabem a explicação do versículo em Provérbios do rei Salomão, mais uma vez, Provérbios 24:16, que diz: pois 7 vezes o tzadik cai e se levanta. Assim fala o rei Salomão. Ou seja, que mesmo na vida do tzadik, na sua evolução, pelo visto existem quedas, ele cai, vamos ver o que isso significa, mas a grandeza do tzadik é essa, que mesmo caindo ou tombando por 7 vezes, ele sempre torna a se levantar. Então, daqui, desse versículo, nós aprendemos que mesmo em relação à evolução do tzadik, mesmo no nível de tzadik, por assim dizer, existem situações de queda, como dissemos, mas a grandeza do tzadik é que ele torna sempre a se levantar. Como nós vamos ver que na realidade essas quedas, entre aspas, do tzadik, elas são parte do processo e elas são necessárias para ele se levantar e se erguer para um nível mais elevado do que o nível original e anterior que ele se encontrava. Isso faz parte do processo de elevação. Como uma pessoa que está subindo numa escada, subindo por degraus, então, para chegar no degrau de cima, ele tem que tirar. Antes ele estava a terra firme com os 2 pés no chão, no degrau de baixo, mas se ele quer subir e evoluir, então ele coloca um pé no degrau acima, enquanto o outro pé ainda está no degrau de baixo, e nesse momento existe um certo desequilíbrio, uma falta de firmeza, que isso pode ser chamado de quase uma precipitação de uma queda. Em termos espirituais, existem essas situações, quando o tzadik está para se elevar de um plano básico, inicial, para um plano mais elevado. Então, nesse interim, no meio desse processo, há um vácuo aqui, há uma situação de desequilíbrio, que isso é o que ele se refere e chama aqui de queda do tzadik. Queda do tzadik. Então, Deus nos livre, quer dizer, a gente não pode pensar que um tzadik tem escorregões, e de repente ele cai do seu nível e está fazendo coisas que nós sabemos, não é? Mas um tzadik não é que ele cai em pecado ou cai em falhas, Deus nos livre. Quando se fala aqui em queda do tzadik, uma pessoa tão espiritualizada, se refere a esse momento de transição que causa uma certa falta de equilíbrio quando ele saiu de lá, mas ainda não chegou ainda cá no nível mais elevado. Isso se refere, então, de acordo com os mestres cabalistas, às chamadas, entre aspas, quedas do tzadik. Mas depois o tzadik ele volta a se levantar, o que significa que ele restabelece o equilíbrio, ficando de pé, e não só de pé, mas se erguendo, se levantando, estando, alçando um nível superior, um nível mais elevado. Porém, se fala, existem momentos, esses momentos de transição ou de desequilíbrio, entre aspas, momentos de queda, entre aspas, no tzadik, onde naqueles instantes ele não mantém o seu nível original com aquele amor intenso, com aquele amor de deleite, aquele amor prazeroso, aquele vínculo profundo com Deus, etc. Existem momentos onde isso não está presente. Não é? Então, alguns poderiam imaginar, será o tzadik tem momentos de menos inspiração, ou de menos... Existem momentos, isso faz parte do processo de evolução, onde tudo aquilo que ele acumulou, de repente, não está manifesto, não está evidente, e o que o mantém naquele instante, naquele momento, ele volta ao nível básico, elementar, pelo menos no que diz respeito à intensidade do amor a Deus, etc., conforme ele vai nos explicar. Então, nas palavras do Alter Rebbe, o Bifrat Adam nikra mehalech velo omed, vetzarich leilech mimadrega lemadrega, velo lamod bemadrega achat leolam. Especialmente porque todo ser humano é movente. Assim é chamado, entre aspas, de movente, ou seja, um ser humano sempre tem que estar em movimento, um ser humano não pode estar parado, estagnado, em termos espirituais, em termos de autoaprimoramento, em termos de evolução. O ser humano sempre, durante toda a sua vida, ele deve estar em movimento, indo para frente, se elevando para cima, e não estacionário. Isso é baseado em versículos Zacarias 3:7. Os anjos estão num nível muito elevado, mas eles são chamados seres estáticos, porque eles podem estar num nível muito elevado, mas eles ficam
estacionários naquele nível, sem poder se movimentar, sem poder se elevar para outro nível. Já o ser humano, ele pode até estar num nível inferior, mais baixo, pode começar num nível mais baixo, mas por natureza, e assim Deus o criou com esse potencial, e portanto o ser humano deve exercer esse potencial, de estar sempre, ser um ser movente, sempre em movimento, sempre em elevação. Ele nos diz, porque é humano. Então, uma vez, o tzadik também é um ser humano, é de carne e osso. Então, uma vez que ele é humano, ele também deve ser um ser movente. Ele deve sempre elevar-se de nível em nível. Então, mesmo que o tzadik já tenha alcançado um nível espiritual muito elevado, mas ele jamais se acomoda com isso, ele jamais permanece estagnado naquele nível que ele alcançou. Pelo contrário, ele deve sempre elevar-se de nível em nível e não ficar parado no mesmo nível. E aí o que acontece durante esse processo de elevação, no caso do tzadik, nos explica o Alter Rebbe, enquanto está passando de um nível para o outro, como a gente explicou nos degraus, não é? Que há um momento de transição, ou há um instante momentâneo onde se perde o equilíbrio, ele não está nem aqui, ainda não chegou lá, não está tão firme aqui, ainda não chegou lá. Enquanto está passando de um nível para outro na zona intermediária, antes de chegar ao nível mais elevado, o tzadik se encontra em estado de queda, entre aspas, ou seja, ele não está mais firme no grau espiritual anterior que ele havia alcançado e consolidado, e por outro lado ele tampouco chegou ainda no nível mais elevado, então ele não está nem aqui nem lá. Isso é chamado estado de queda em relação ao nível anterior. E na realidade o Alter Rebbe está nos dizendo, está nos explicando que esse conceito, entre aspas, de queda é algo necessário no trabalho de evolução do tzadik, de elevação da sua alma, uma vez que o ser humano, como ele nos explica, já que o ser humano é um ser movente, que tem que estar sempre em movimento e sempre se elevando, nunca pode se acomodar no lugar que já alcançou, por mais elevado que seja. Então ele sempre, mesmo o tzadik, tem que estar se elevando de um nível para o outro. Então, no plano intermediário, quando ele já está saindo de um nível, mas ainda não alçou o nível superior, não alcançou o nível de cima, isso é chamado, entre aspas, no caso do tzadik, de uma queda, não é? Porque ele já se desprendeu e ele tem que se desprender. Isso é um tipo de zona de conforto espiritual, onde ele estava, num lugar muito elevado, mas para poder alcançar o nível acima, ele tem até que se libertar, ele tem que sair daquele nível anterior, ele tem que sair daquela zona de conforto. E na realidade, conforme explicado na Hassidut, o verdadeiro conceito de ser movente, que está sempre em movimento, aqui se trata de um movimento não gradual, mas sim de um movimento que leva a pessoa de um nível para outro nível incomparavelmente superior ao nível anterior que ele se encontrava. Esse é o verdadeiro movimento. Ou seja, aqui, dizer que não será um ser movente é que ele saiu de um nível e alcançou um outro nível que é tão mais acima, a ponto de ser incomparável com tudo que ele já tinha obtido, por mais grandioso que fosse, no nível anterior. Esse é o processo de evolução e de revolução. Se diz que num processo de evolução tudo é gradual, de um nível da terceira série nós vamos para a quarta, da quarta para a quinta, enfim, de um nível se chega para outro, né? Então, nesse caso, quando o processo é gradual, quando existe uma evolução gradativa, não é necessário ter rupturas no meio, ou ter quedas, ou desequilíbrios no meio. Porém, quando a pessoa quer revolucionar, quando a pessoa quer chegar a um nível incomparavelmente superior a tudo que ela já tinha obtido anteriormente, então nesse caso ela precisa se desligar dos níveis anteriores, ela precisa quebrar os paradigmas, né? Ela precisa, para poder de fato se mover, ela precisa se desprender, descobrir um novo mundo, um novo horizonte, um novo nível. Isso é uma revolução, não é apenas uma evolução, mas uma revolução que exige uma ruptura com os níveis anteriores já obtidos e já conquistados, a ponto de que, se a pessoa ficar presa aos níveis anteriores,
porque lá é uma certa zona de conforto para o tzadik, porque ele já estava acostumado com esse nível, já se sentia até confortável com esse nível, é um nível muito elevado e prazeroso e etc. Mas se ele ficar preso a isso, isso vai interferir e vai obstruir o seu crescimento espiritual. Então ele precisa se desprender e se desvincular desse nível. Isso exige até uma certa coragem e audácia, não é? Em termos espirituais, por parte do tzadik. Se ele quer chegar a um nível mais elevado, ele precisa ter essa coragem de se desprender daquele nível que ele está habituado, acostumado, confortável, que é um nível muito agradável e muito elevado. Por isso, nesse processo, no meio dessa transição de um nível para outro, quando ele está rompendo com o nível anterior e ainda não alcançou o próximo nível mais elevado, isso é considerado como uma queda, até ele conseguir se estabelecer e se firmar no nível seguinte, no nível superior. Porém, continua o Alter Rebbe nos explica a sequência do versículo que nos fala, o versículo... Desculpe, esse é um versículo agora em Salmos. Arquipol lo yutal ktiv, mas está escrito em Salmos 37, 24, e isso se refere ao processo de elevação, subida do tzadik, subida espiritual. Ainda que caia, não será derrubado. Ele pode cair, mas ele não é derrubado, como a gente falou no versículo de Mishlei, que ele torna a se levantar, se equilibrar. Explica o Alter Rebbe, ואינה נקראת נפילה, אלא לגבי מדרגתו הראשונה, ולא לגבי שאר כל אדם חס ושלום, pois a situação do tzadik só é designada como queda, entre aspas, nesse momento de transição entre um nível e outro. Isso só é chamado de queda em comparação com seu nível anterior, quando ele estava estabelecido, equilibrado, consolidado. E por enquanto ele não está, ele ainda não chegou no próximo nível. Então por isso é chamado de queda, mas apenas em relação ao nível anterior, e não em comparação com outras pessoas. Quando se fala em queda, no caso do tzadik, Deus nos livre, não é uma queda espiritual, cometendo, sei lá, coisas negativas, não é? Que deixe ele de forma equivalente a nós, pessoas simples, comuns, medíocres espiritualmente. Ele diz, não, Deus nos livre, e não em comparação com outras pessoas, Deus nos livre, visto que mesmo enquanto o tzadik se encontra em estado de queda, entre aspas, mesmo quando ele está nesse estado de transição, que ele saiu de lá e ainda não alcançou o próximo, porém seu serviço divino ainda está acima do de todo indivíduo normal. Então, temos que enquadrar no contexto de forma exata o que se refere a esse conceito de queda, entre aspas, em relação ao tzadik. Isso ele nos diz, isso que fala o versículo no Teilim, nos Salmos, mesmo que caia não será derrubado. Ou seja, mesmo quando ele está nesse estado de queda, entre aspas, como nós falamos, não é que há uma derrocada, um tombo espiritual, Deus nos livre, mas isso é considerado uma queda para o tzadik em relação ao seu nível anterior. She'af al pequeno lemala mikol adam bavodato, que nishar ba bechinat reshimu mimadregato arishona. Mas nós dissemos que o serviço divino do tzadik ainda está acima de todo indivíduo normal, porque o tzadik não cai literalmente, porque um resquício do seu nível anterior, porque mesmo que ele está se desvinculando, se desprendendo, porque ele tem que se desprender, ele tem que sair do degrau anterior se ele quer chegar no degrau mais alto. Mas mesmo que ele saia e esteja se desvinculando do nível anterior que ele se encontrava, mas um resquício do seu nível anterior permanece mesmo nesse período intermediário. Por isso o serviço do tzadik, mesmo nesses momentos de queda, entre aspas, ainda é bem superior, incomparavelmente superior ao de todos nós, de todas as pessoas. Isso que nos diz o Alter Rebbe, עיקרה מאהבה שנתחנך והורגל בה מנעוריו בטרם שהגיע למדרגת צדיק.
No entanto, é nesse estado de queda, entre aspas, do tzadik, como ele vive ou sobrevive espiritualmente durante esse período, a gente não sabe quanto tempo leva esse período intermediário, esse período de transição de um nível para outro, ainda mais que o outro nível superior é incomparavelmente mais elevado que o anterior. Então, o que acontece nesse período de transição, nesse estado de queda, entre aspas, a principal motivação para o serviço divino do tzadik não vem desse resquício. Nós falamos que ele continua sendo mais elevado do que todos nós, porque um resquício do nível anterior permanece, mas o que motiva ele, o que mantém a chama espiritual dele acesa, não é o que vem desse resquício do nível anterior, e sim do tipo de amor a Deus, no qual ele foi educado e a que se acostumou desde a infância. Naqueles instantes ele recorre ao que vem à tona, ao que se manifesta e se faz presente, é aquele amor básico, elementar, que é obtido através da meditação, da concentração do pensamento na grandeza de Deus, etc. Aquilo que ele se acostumou mesmo tzadik desde a infância, antes de atingir o nível de tzadik, isto é, o segundo tipo de amor discutido acima, adquirido por meio de contemplação. Então nós vemos que mesmo o tzadik, quando já chegou em planos muito elevados na sua evolução espiritual, mesmo assim, mesmo ele ainda tem que recorrer eventualmente, e não só eventualmente, ele tem que recorrer a esse tipo de amor básico toda vez que ele estiver no período de transição entre um nível e outro. Ele nos diz: o principal serviço espiritual do tzadik durante esse período vai consistir em despertar esse amor através da meditação do pensamento. Da mesma forma que ele fazia quando era criança, entre aspas, em termos espirituais, antes de ter chegado ao nível de tzadik. E responde o Alter Rebbe: Veze shekatuv gam giaskin vegomer. Isso responde à pergunta inicial que nós lançamos, referente ao versículo: educa a criança em seu próprio caminho. Daí nós falamos que mesmo dessa forma, mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. E nós perguntamos por que se deveria manter o caminho da infância, mesmo na idade adulta. Então, isso que nos diz o Alter Rebbe, a resposta disso esse é o significado do versículo, o significado mais profundo do versículo. Mesmo quando a pessoa envelhecer, não quando ela tiver envelhecido. Quando envelhecer aqui representa o crescer e evoluir. Mesmo quando a pessoa envelhecer, mesmo quando a pessoa estiver envelhecendo, estiver evoluindo, estiver crescendo espiritualmente, ela não vai se desviar daquele caminho da infância, ou seja, ela deve continuar mantendo, mesmo o tzadik que vai, entre aspas, envelhecendo, enquanto ele está envelhecendo. Isso significa enquanto ele está crescendo e evoluindo em termos espirituais, que isso significa envelhecer, não só ficar com a barba branca ou cabelos brancos, mas acumular experiência de vida, se tornar uma pessoa melhor, cultivar mais amor a Deus e mais espiritualidade. Então ele nos diz, mesmo quando o tzadik está nesse processo de envelhecimento, entre aspas, mesmo quando envelhecer, ou seja, se elevando de um nível espiritual para outro, sendo que os níveis mais elevados são incomparavelmente superiores aos anteriores, então nesse estado, nessa situação, ainda vai existir uma grande virtude, uma grande vantagem nesse amor básico, que é o amor da criança, aquele amor que ele foi educado, que ele não deve se desviar dele, ou seja, quando ele estiver nesses momentos de queda, entre aspas, então ele deve evocar esse tipo de amor, ele deve recorrer à meditação na grandeza de Deus, na reflexão na sua grandeza, etc., para cultivar e despertar o sentimento de amor a Deus nesse momento dessa fase de transição. E daqui nós podemos entender a grandeza, qualidade, a virtude desse amor que é obtido, que pode ser obtido através da meditação, através da concentração do pensamento, a tal ponto que mesmo um tzadik que já atingiu níveis espirituais elevadíssimos e um amor intenso, fervoroso, elevado, um amor
que lhe dá vontade de se desprender do corpo, do físico, do terrestre, de se conectar com a divindade, mesmo ele tem que voltar a recorrer a esse amor básico, fundamental, chamado amor de criança, né, que vem através do pensamento da pessoa, da sua meditação. Conclui o Alter Rebbe nos dizendo: והנה ראשית הדברים המעוררים אהבה ויראה ויסודן היא האמונה הטהורה ונאמנה בייחודו ואחדותו יתברך ויתעלה. Agora, o primeiro passo para o despertar do amor e do temor a Deus e o seu fundamento, ou seja, nós falamos muito nessa introdução sobre o amor a Deus, e o amor a Deus, como a gente já viu na primeira parte do Tânia, inclui também o temor a Deus, etc. E que isso é a base e o fundamento de tudo. Então, nos diz o Alter Rebbe, o primeiro passo para o despertar do amor e do temor, mesmo amor inicial, básico, que vem através de meditação, contemplação. O primeiro passo para o despertar do amor e do temor a Deus e seu fundamento é a fé pura e devota na unicidade e não dualidade de Deus. Ou seja, o que mais deve despertar, o que é mais forte para reforçar a fé e despertar o amor é essa fé pura e devota na unicidade e não dualidade de Deus, bendito e enaltecido seja Ele, que isso é o que nós discutiremos nos próximos capítulos dessa segunda parte do Tânia. Portanto, ele já nos disse anteriormente que os assuntos que despertam amor a Deus foram explicados, foram mencionados aqui nessa introdução, de forma geral e de forma detalhada. De forma geral, refletindo que Deus é a nossa alma, é a nossa fonte de vida, etc. De forma mais detalhada, quando a gente refletir na grandeza de Deus e como Deus, apesar de toda a sua grandeza, vem se ocupar e se preocupar conosco e nos tira dos apuros também espirituais e nos traz, nos aproxima dele, nos concede a Torá e etc. Né? Então, com isso deve-se despertar a reciprocidade, o amor recíproco a Deus. Mas ele nos diz que todas essas meditações têm que estar fincadas, apoiadas, fundamentadas em alicerces. Ele nos diz que a base e o fundamento de tudo isso consiste no quê? Na fé, na unicidade de Deus. Fé sobre a unicidade de Deus, conforme ele vai explicar adiante. E ele nos diz, quando existe essa fé na unicidade de Deus, que isso é a base e fundamento de tudo, daí sim, quando a pessoa meditar e refletir na sua grandeza, na grandeza dele, e como apesar de toda a sua grandeza, ele nos desejou, nos aproximou, e ele é a nossa vida, a nossa fonte de energia, então isso, talvez apenas então, é que vai despertar um sentimento genuíno, os sentimentos genuínos de amor e temor a Deus dentro de nós. E esse ponto essencial da fé, que é a unidade, a unicidade de Deus, é isso que vai nos ser explicado adiante, se Deus quiser, nos 12 capítulos dessa segunda parte do Tânia, chamada de Shar HaYichud VeHaEmunah.